uma das coisas que eu, como professor, gosto de incentivar é que vocês comecem a ter um protagonismo maior na educação de vocês, né? É lógico que vocês não só podem, como devem pedir ajuda para o pai de vocês e para fazer as coisas, para se organizar, né? Vocês são novos e não tem nada demais, tá? Mas é a partir de agora que a gente tem que começar a construir alunos que têm autonomia. O que significa esse papo de autonomia? Porque essa palavra é mais difícil. Significa, assim, que vocês têm que começar a tomar a rédea, vocês têm que começar a tomar o leme, tomar a direção e mirar para onde vocês querem levar a educação de vocês, tá? Por incrível que pareça, a educação, ela tem vários caminhos a seguir, tá? Parece muito que mas a gente é obrigado a estudar tudo a mesma coisa. Mas a primeira coisa é, como eu estava falando no começo da aula aí sobre as férias, né, de dois irmãos que foram para o mesmo lugar. A perspectiva que a gente dá para a educação é sempre única, nossa, tá? A importância que a gente dá às coisas que a gente aprende são diferentes em diferentes conteúdos. E é normal, porque certas pessoas se interessam por umas coisas, outras por outras. Só que a gente também tem que aprender a entender a importância dos conteúdos que a gente não gosta tanto, tá? Então, devagar, vocês têm que assumir aí essa postura de estudante ativo, de estudante preocupado com as suas notas, mas não só no sentido de que, eu sou nerd, quero tirar 10 em tudo. Na verdade, esse sentido é o mais bobo, tá? Principalmente no colégio, no nível do interativo, certo? Por quê? Porque é claro que nota boa é bom para o professor, bom para você, fica feliz, pô, o cara acertou tudo, quer dizer que ele está sabendo aquilo. Mas errar também é bom, e errar é importante, tá? Porque não é só pelo aquele papo antigo de que errando se aprende, é lógico que tem a ver com isso. Mas quando você erra, você está exercitando, né? E você está testando outros caminhos, você está mostrando que existem outras formas de abordar aquele problema para o seu cérebro, certo? E é por isso que eu sou de uma escola nova de professores, eu não sou tão novo, mas eu saí da faculdade de professores agora, tá? E a gente aprende isso, tipo que a gente tem que valorizar a criatividade, mas não tem nada a ver com todo aluno tem que ser criativo, tá? Tem a ver com a gente saber lidar quando vem uma coisa criativa e saber potencializar aquilo. Porque tem muita gente que fica falando aí, eu fiz muito curso de movimento maker e também já dei aula de robótica, tem a ver com pôr a mão na massa, né? Só esse ano que não. Mas assim, não é por causa disso que todo aluno vai ficar super criativo. Vocês têm que entender o seguinte, os alunos que não vão ser criativos vão ter funcionários criativos. E a gente não pode tolher a criatividade. Esse é um problema que a gente faz. A gente poda a criatividade dos outros, né? E se um aluno quer resolver um problema de uma outra forma e errar, ele também está exercitando a criatividade, tá? E é por isso que é importante, não tem nada demais, tá? É um dos motivos de eu ter colocado num dos slides das aulas passadas, que quando vocês forem me procurar online e tal, não tem que pedir, desculpa, professor, não consegui fazer isso. Ou fui fazer isso e eu tive um erro. Puxa vida, professor, desculpa. Assim, lógico que é bom ser educado. Eu acho que a maior parte que falou isso, falou pelo normal de ser educado, né? Mas você nunca pode sentir culpa, nunca pode se sentir mal por ter errado. Porque você foi tentar uma coisa diferente, tá? Não quer dizer que por causa disso, quando a gente ensina uma coisa, você vai ficar clicando coisa aleatória e, o professor mandou abrir o documentos Google, vou abrir o joguinho. Não é isso, né? O que eu estou falando é assim, a gente ensina uma forma de fazer uma coisa no Google Documentos. Às vezes tem outra forma, o aluno tenta, ele consegue, tá? O próprio jeito de compartilhar o arquivo tinha 2, 3 maneiras de você compartilhar o arquivo comigo para eu conseguir acessar, tá? E não foi uma coisa que eu mastiguei tanto, eu deixei o pessoal explorar, certo? E aí eu fui pedindo para o pessoal liberar, dei uma forma, dei outra, tá? É um dos motivos também de eu ter dado o trabalho de uma forma aberta,
e eu não ter feito um vídeo do passo a passo do trabalho, para vocês abrirem o vídeo lado a lado com fazer o trabalho e ir copiando cada clique meu. Entendem como funciona esse tipo de educação? É diferente. Agora, ela é um pouco mais desafiadora, tanto para vocês quanto para mim, tá? Vamos lá. Então, eu vou começar a apresentar. Só para fechar essa parte, uma parte desse lance de você assumir a sua responsabilidade envolve o quê? Você começar a pegar e acompanhar a sua nota no sistema do interativo, tá? E assim, se por um acaso você olhar a sua nota lá e cair em qualquer uma das situações, vamos supor uma, eu quero saber por que eu não tirei 10. Queria que o professor me explicasse. Tem alunos que têm a paciência de fazer isso, tal. Não tem problema nenhum se você não tem, tá? Você entra em contato comigo, pergunta, a gente vai explicar. Eu criei uma planilha com cada critério de cada parte do trabalho, tá? Não foi corrigindo aleatório, assim. Esse aqui eu gosto da cara do aluno. Nunca faço isso, certo? São critérios técnicos. Então eu tenho lá. Agora vamos supor que a pessoa só achou a nota ruim, quer reclamar. Também entra em contato. É aquilo que eu estava falando sobre a comunicação. É muito importante se comunicar. Agora, o que não pode acontecer de jeito nenhum? Minha mãe vê minha nota lá, eu não vejo, não estou preocupado. Então, isso não é legal. Por quê? Porque é aquilo que eu estou falando, vocês têm que mudar a postura desde já, para quando chegar lá na frente, para fazer uma universidade, vocês já estarem prontos para vocês assumirem a frente totalmente, tá? E é lógico, que nem eu falei, vocês são muito novos para querer assumir 100% da frente agora, devem pedir ajuda tanto para nós, da escola, que a gente está aqui para isso, quanto para os seus pais. Não tem problema nenhum, não tem que ter vergonha nem medo. Mas, devagar, vocês têm que exercitar isso, certo? Ver a nota, não gostou, falar. Gostou, quer falar também? Se você pode elogiar uma coisa, é um presente você poder elogiar, tá? Mas eu não vou cobrar isso, tá, gente? Tô só falando assim, tá? Mas é isso, fiquem à vontade, comunique-se o máximo, tá? Mas se eu ficar falando coisas aleatórias lá no Classroom, eu vou falar besteira. A gente sabe disso e está preparado para isso. E eu prefiro 1000 vezes que você fale 10 coisas, 9 besteira e uma boa, do que não falar nada. Certo? E não precisa ter vergonha nunca, tá? Vergonha é só de ficar passivo, de não aproveitar, né, as aulas e essa interação que a gente pode ter. Vamos lá. Então a gente vai começar aqui. Tá todo mundo vendo aí sistemas operacionais parte 2? Eu não conferi se eu cliquei na tela certa. E eu não consigo ver a minha tela, então tá ótimo. Sim. Sim. Obrigado, gente. Vamos lá. Hoje eu vou dar uma aula que envolve ensinar vários conceitos sobre sistema operacional, tá? Como é uma coisa que é um curso que praticamente não existe, até para quem vai fazer computação, a pessoa vai ter aula disso só na faculdade, tá? Inclusive não é nem no primeiro ano, o que na verdade eu acho meio errado, mas tudo bem. E é muita coisa, são assuntos muito complexos. Eu vou usar uma técnica que exige o seguinte: se eu tenho que ensinar A, B, C sobre o sistema operacional, eu vou ensinar A, B, C, D, E. Esse D e o E tem a ver com a parte A, B, C que eu quero que vocês saibam, tá? Só que eu não quero que vocês saiam decorados e sabendo D e E. Só que são coisas relacionadas. É como se a gente ensinasse um montão e vocês precisassem saber só o núcleo, só o coração daquilo, tá? Então, primeiro, não se desespere se tiver muito termo novo, se você tiver dificuldade com a área e tal, tá? Porque realmente o que é principal, vou repetir isso várias vezes durante a aula, é você saber o que é um sistema operacional mais ou menos, você saber quais são, a diferença entre eles, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar a primeira aula, e aí, claro, me interrompam a hora que vocês quiserem, tá? Hoje é uma aula mais de conteúdo, e aí eu vou falando e vocês vão perguntando, pode perguntar no chat também, tá?
Então a gente já tinha meio que pincelado isso na outra aula, mas vamos fazer uma revisãozinha rápida, né? O sistema operacional, o que é sistema operacional? O sistema operacional, ele é um software que gerencia o hardware. O que isso quer dizer na prática, tá? Gerência já é uma palavra que não, quando a gente é novo, não está acostumado a ver ela, né? A gente escuta falar que o gerente é o chefe do chefe, mas e aí, né? O que é o gerente, na verdade? Um gerente, a gerência, ela envolve, é como se fosse um maestro de uma orquestra. Ele é um cara que vai lá e organiza várias partes ao mesmo tempo, né? Não sei se alguém aqui conhece, sabe como funciona uma orquestra, mas aí tem o naipe de metais, que é o pessoal que toca os instrumentos de sopro, tal, né? Aí tem a parte de percussão, aí tem a parte de cordas, que envolve violino, aí eles separam os violinos mais fininhos, os violoncelos são mais grossos. E o que faz o cara que está lá na frente, o maestro, que faz a gerência da orquestra? Né? O maestro faz isso. Ele vai dando o compasso do tempo e dizendo para cada um mais ou menos onde cada um vai entrar, o andamento. Ele vai passando esse tipo de informação, tá? Mais ou menos isso que um gerente faz, né? Ele vai administrar várias pessoas numa empresa e vai passando o que cada setor tem que fazer, integrando os setores, tá? A mesma coisa é a parte de gerência de hardware. Você tem lá no sistema operacional vários hardwares, por bem por mal, não existe sistema operacional com hardware só, certo? Porque se você tem um hardware só, a gente vai falar sobre isso, você tem, na verdade, um software que chama driver, tá? Vou explicar isso com um exemplo para vocês. Mas você vai ter vários hardwares, então, no caso de um celular, você vai ter a tela, você vai ter o microfone, você vai ter o falante do celular, você vai ter a tela sensível ao toque, que vai dar a entrada daquilo, né? Então, você vai ter vários hardwares, ou no computador você vai ter o mouse, vai ter o teclado, vai ter a tela, vai ter o disco rígido, um monte de hardware, né? Placa de vídeo, tal, para quem gosta, sabe que tem tudo isso. Tem uma placa de vídeo no celular também, né? Tem que ter, porque está projetando vídeo. E o sistema operacional é o cara que vai falar, ó, o cara clicou na tela do celular, então o clique tem que entrar para dentro do programa, tá? É ele que controla o clique que você deu no mouse, o toque que você deu na tela, certo? E que mais? Essa parte de fornecer serviços tem a ver com o quê? Com o cara, com o software que fica rodando, que fica esperando chegar alguma coisa para passar a mensagem para o usuário. Por exemplo, se você não desliga a notificação do WhatsApp, quando chega um WhatsApp para você, ele faz PIN e escreve na sua tela. Então é um serviço que fica ouvindo ali. Tem mensagem de WhatsApp? Tem mensagem de WhatsApp? Tem mensagem de WhatsApp? Não tem. PIN e manda mensagem, tá? Isso que é praticamente a definição de um serviço informal, né? Lembrando que o que é hardware, o que é software. A gente também relembrou isso. Hardware sempre é uma coisa física. Tem que ser alguma coisa que você consegue pegar, uma coisa que você consegue relar, certo? E na computação, o que não é hardware é software, tá? A gente vai falar sobre alguns exemplos de sistema operacional que existem, né? Então, a gente divide eles em arquiteturas, tá? Isso nos dá famílias de computadores. Esses dois termos, gente, são termos ultra avançados de computação, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Vocês vão morrer de saber, só que não é um negócio que precisam levar para o túmulo, nem para a prova, tá? O que é? É assim, ó. A família de computador, de processador AMD e Intel, que são dos computadores pessoais, que tem desktops e computadores de mesa, elas são diferentes da família de processadores que tem celular. Os processadores portáteis, por exemplo, o meu processador do meu Android aqui, ele é um processador do tipo ARM, que é o ARM, tá? E não é só a fabricante que é diferente. Quando a gente fala de ARM, Intel, AMD, a Intel e a AMD são fabricantes diferentes, mas eles são da mesma classe, tá? Eles cabem no mesmo conjunto. Se eu quiser instalar um Android num computador de mesa, eu preciso hackear o Android.
Porque ele é feito para outro tipo de processador. Eu preciso pegar o código lá na internet e a gente chama de recompilar, refazer, remontar, fingindo que eu tenho um outro processador, tá? A mesma coisa se eu quiser instalar o Windows 10 no telefone. Às vezes você pagou aí 15 mil reais no telefone e ele tem mais memória que o seu computador notebook, tá? E ele tem mais disco rígido aí, porque ele tem um disco rígido interno que é uma memória SD pequena, de alta capacidade, mas ele tem. E aí você quer instalar o Windows 10 nele. A Microsoft não dá suporte a isso, mas os hackers russos conseguiram fazer isso aí funcionar. Você acha lá para baixar e tal, tá? Não vai rodar num celular mais baratinho, né? Porque o Windows ele consome muito recurso e hackeado consome ainda mais, tá? Mas é isso que a gente fala de família, né? Eles não são. Para você rodar um dentro do outro, você precisa usar um emulador. É assim que a gente emula também os videogames, porque os videogames têm outros processadores dentro, principalmente os mais antigos, né? O Xbox agora está vindo com Intel, acho, dentro, placa de vídeo NVIDIA, aí já é praticamente o mesmo hardware, tá? Então, na família de desktop e notebook, a gente tem o cara que é mais usado no mundo, a gente já falou sobre ele, dos gráficos e tal, que é o Windows. Esse é o sistema operacional mais usado. E esse aí é o cara que é muito importante na parte de desktop e notebook, que é o mais usado e que é o coração da aula de hoje que eu estava falando, você precisa saber, tá? Precisa saber quando você está mexendo no Windows, quando um aplicativo é de Windows, quando é um aplicativo para celular, tá? Porque os dois são software. Posso falar assim, eu usei um software para fazer um negócio. Software é tudo que é lógico. Se é um programa, é um software, tá? O Windows, como a gente falou, o próprio sistema operacional é um software, né? Mas existem outros sistemas operacionais, tá? Os sistemas operacionais é o Linux, que normalmente é utilizado pela comunidade da computação, tá? E o macOS, que é utilizado, tem uma certa cultura de ser utilizado em estúdios de áudio, em web designer usa muito macOS, também se utiliza muito para renderização de vídeo, alguns modelos específicos de Mac têm placas de vídeo dedicadas para isso, tá? Mas existem outros sistemas operacionais. Eu coloquei aqui alguns mais antigos, tá? Por quê? Porque o DOS, ele é praticamente o pai do Windows, certo? O Unix, ele é tipo um pai do Linux. E por que eles são importantes? O Unix e o Linux, eu falo bastante deles. Provavelmente, se eu for dar isso, eu vou dar mais para título de vocês conhecerem a cara e as funcionalidades dele do que querer cobrar, vocês instalarem e tal. Isso nem na faculdade não se cobra, tá? Você pode, tipo, escolher o sistema operacional que você quer, mesmo que você faça computação. Pode escolher. Só que tem uma certa cultura de preconceito com Windows, mas é bobagem, né? Mas, enfim. E o Linux, ele é pai do Android. E o Android está crescendo absurdo, né? É o mais utilizado em sistema... A pessoa vai mandar uma pergunta? Pode mandar. Eu estava falando sobre... Eu parei em crescimento do Android no mundo. Você queria saber qual eu utilizo? Para mim é muito mais fácil utilizar o Windows agora. Eu não estou programando, né? Porque o Linux ele é muito bom para automatizar tarefas. Diga. Espera um pouco. Por que às vezes a assinatura parece ter uma assinatura no Windows? Aí às vezes o computador, o sistema operacional avisa: sua assinatura do Windows vai expirar em poucos dias. Porque, assim como os jogos, eles têm uma licença para utilizar. E, a não ser que você utilize algum software do tipo open source, que é o caso daqueles editores de vídeo que eu passei, que é o OBS, o OpenShot, né? Ou o próprio Linux. O Linux é open source também, tá? Você pode, tipo, modificar o código dele. Não é só grátis. Ele é aberto, que eles falam, tá? Tipo, eles disponibilizam como ele funciona totalmente na internet. Você vai lá, acha o código. O Linux com S,
Towards, que é o cara que coordena o projeto do Linux, ele trabalha online, desenvolvendo o Linux com a galera e fala dos problemas que tem do Linux e tal. E aí é diferente, né? O Windows ele já é fechado, que a gente fala. É uma solução que se vende, acho que é R$ 850. O que acontece muito no Brasil é que o pessoal, para não pagar isso, dá alguns gatos, vende computador, mesmo grandes fabricantes, com o serial errado, e aí começa a dar esse tipo de erro. Entendeu? Às vezes dá esse tipo de erro no Windows, mesmo quando ele é 100% legal. Porque é um software que ele quer controlar muitos negócios de você não usar pirata e sem querer, às vezes ele pega uma licença. Já aconteceu numa empresa que eu trabalhei. A licença era legal e ele travou o Windows falando que era ilegal. Então é um software que fica testando o serial do Windows. O que aconteceu com o nosso? Aquele serial tinha sido clonado, igual um cartão de crédito clonado. Ele estava sendo usado em 3 pontos do mundo muito diferentes. Sei lá, na China, no Brasil e na França. Aí a Microsoft falou, o cara não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ele não tem um notebook na França, um PC no Brasil, né? Então eles travaram o serial. Aí depois que eu entrei em contato lá, como era 100% legal, tinha nota fiscal, eles me deram outro Windows, tá? Eles não são mercenários a ponto de bloquear e pronto, não é assim também, mas é um dos problemas de software pirata. Isso acontece com o jogo também, você instala um jogo pirata, pega vírus, aí ele invade seu banco. Aí o que acontece? Às vezes o software pirata rouba um serial de alguém legal, e aí a pessoa que está legal também tem o jogo travado. Por isso que em computação, sempre que você comprar tudo, guarde a nota fiscal. Tá? Fica aí a dica. Legal. Vamos lá. Ricardo, Diga. eu já peguei vírus baixando o jogo e o vírus era perigoso, tanto que já pegou minha senha antes, né? Tinha pegado minha senha, tinha roubado meu canal, tinha... Sim. Ele vai tentando. A gente vai ter uma aula sobre vírus, tá? E eu ia acabar a aula de hoje, mas já que vocês entraram nesse assunto, eu vou aproveitar para adiantar um pouquinho isso, explicando que a gente ensina um monte de coisa avançada do sistema operacional para vocês entenderem como funciona um vírus. E uma das aulas que eu vou dar é vírus, que é daqui para frente, tá? Mas é meio que um ciclo vicioso, tá? Para você entender 100% de sistema operacional, você precisa entender outras partes de computação como arquivo. Mas para entender arquivos, tem que entender sistema operacional. Para entender vírus, tem que entender os outros dois. Então, a gente vai ensinando um pouquinho de cada. Por isso que a gente fala para não assustar com conteúdos avançados. Porque a gente vai girando esses ensinos. Talvez eu volte em sistema operacional de novo depois, volte em vírus de novo depois, tá? Mas a aula de vírus não é hoje, a gente está em sistema operacional, vou mandar com ela, porque não tem como explicar como um vírus funciona se você não entende como funciona o sistema operacional. Primeiro tem que ver o sistema operacional, não tem jeito, porque o vírus contamina ele. Certo? Vamos lá. Então eu estava falando que o DOS é o pai do Windows, tá? Que é o Disk Operating System, ou seja, sistema operacional de disco. Em inglês é o contrário, né? Que se fala. Esse cara aqui que deu a base para esse cara aqui. No fundo, o Unix também deu base para o DOS, tá? Mas mais para o Linux. Como se o Unix fosse pai do Linux, o Linux pai do Android e o Unix é o vô do Android, né? Tá? O OS2 é um sistema que é mais usado em servidor, não é tanto personal computer, mas, como eu expliquei para vocês, é tudo da mesma família. Os grandes servidores da Amazon, tal, são computadores lá que custam $150 mil. Continua sendo da mesma família de um computador pessoal de mesa. Certo? Muitas exceções, tem processadores vetoriais, mas normalmente não. Só quando é para meteorologia, que tem cálculos avançados, sistema dinâmicos. Bom, isso aí é para quem vai fazer matemática, gente. Jesus Cristo. Vamos lá. Sistemas operacionais para celulares. Os mais famosos, né? O que é mais famoso hoje no mundo, que mais vende é o Android. Mas para quem tem Apple, tem o iOS. Na minha visão, é um problema ainda maior do que o sistema operacional para computador, apesar de que o Windows é bem mais maioria que o Mac e o Linux. O problema desses caras aqui é que parece que um não empurra o outro para o desenvolvimento. O Linux está forçando o Windows a desenvolver muito.
o Mac OS, tanto o iOS quanto o Mac OS, o foco deles é ser responsivo. Tá? Ele é bonito, ele é fácil de entender, os ícones são fáceis de mexer. Então é como se fosse um nicho diferenciado. O BlackBerry, para quem estava falando de BlackBerry aí hoje, foi uma família de celulares e tal, que era focado em ter o hardware top, programas top, integrado ao servidor da empresa. Tá? Não deu certo. Isso aí tudo faliu. Tá? O Windows Phone também, acho que em 2015 a Microsoft tirou a mão, parou de investir. E é uma pena, porque quanto mais concorrência, melhor fica para o usuário. Tá? Porque o iOS tem o mercado dele, ele é caro e bonito e fácil de usar. Tá? Mas o iOS ele tem características próprias de responsividade. O que quer dizer isso? Eu sinto que eu nunca tive celular Apple, tá? Mas já mexi bastante, principalmente quando os amigos têm. Na faculdade a gente lá na USP tinha um para a gente fazer prova de conceito, de mexer para poder programar. E o iOS eu sinto que ele dá mais resposta para o usuário. É difícil o iOS ficar congelado. Tipo, ele sempre tem uma barrinha de resposta, tá? Na minha visão, isso é um dos problemas que sistema operacional tem no geral, até sistemas de computação tem no geral. Esse pessoal que faz as mensagens de erro ou que usam, que trabalham no desenvolvimento celular, não contratam psicólogos e não tem tempo de fazer muito teste com pessoas. A Apple já tem um pouco mais de gente nessa área, tá? O que acaba acontecendo é que, além do ícone ficar mais intuitivo, ser um pouco mais fácil de fazer as tarefas, porque é mais bonitinho, porque é mais fácil você saber, tá? Isso já foi provado, tipo, quando você põe o ícone do relógio da Apple e põe o ícone do relógio do Android ou do Linux, o pessoal sabe que aquele ícone do relógio faz... Ah, isso aqui tem a ver com despertador, com cronômetro, porque eles contratam designers muito bons na Apple, né? E eles testam muito, tá? Então, e ele trava pouco, ele, além de ser um hardware mais caro, eles se preocupam muito com isso do sistema operacional não ficar ali sem dar uma resposta para o usuário. É muito caro, ainda mais porque a gente compra em dólar, estava falando disso, né? É muito caro, dá para comprar, sei lá, 5, 6 Android. Mas não é por causa disso, não estou fazendo propaganda nem nada, estou explicando assim. Sistema operacional e erros de software. Não sei se vocês já passaram por isso, de ter um erro no Windows de vocês, ou de estar jogando alguma coisa e travar e trazer um erro. O pessoal, ou você vai fazer uma inscrição de um negócio num site. Isso aconteceu muito comigo na minha vida já. Fui fazer uma inscrição num negócio que eu sabia que ia lotar. Aí o site dá um recado assim, 404. Pô, 404, eu já fiquei louco, dá vontade de dar um soco no monitor, porque o que eu vou fazer com isso? Beleza, para o cara que é desenvolvedor do sistema do site, ele viu lá, 1.000 pessoas tentaram entrar, 100 tiveram o erro 404, então eu preciso trabalhar. É um erro que está atingindo muita gente. 10% dos usuários é muita coisa. Tá bom, para ele tá ótimo. Mas para mim, que sou usuário, eu vejo isso como um problema da computação no geral, né? Não é só o servidor, não é só o sistema operacional, mas como os softwares, eles têm que ser mais educados com o usuário. Porque a gente é ser humano, a gente é muito inseguro. E a gente vê lá o erro 404, a gente fica desesperado. O que foi que eu fiz de errado? Tá? Antigamente, isso está diminuindo no sistema operacional, mas tinha coisa que você clicava no software, ele falava assim, erro fatal. Mas quem morreu? Fui eu? Algum parente meu morreu? Sabe? Tipo, erro fatal, você está maluco? Que erro fatal? Eu entendo que o sistema operacional está travando e talvez ele congele e vai ficar fatal. Só que para o usuário é ruim esse nome, entendeu? O ideal é você dar uma resposta para o usuário saber se ele tem que fazer alguma coisa ou não, que é o tal da computação responsiva, tá? Essa é uma área que está crescendo muito, certo? Que é muito nova ainda na computação, porque a computação não tinha tanto usuário quanto tem hoje em dia, tá? Quando eu tinha idade de vocês, ninguém na minha sala mexia em computador, só eu, certo? Até apanhava por causa disso. Era uma época que era ser nerd, era ser geek, era um negócio ruim. Hoje em dia tem uma certa inversão, né? Hoje em dia, tipo, tem até uma valorização da cultura.
Tudo é válido, tá, gente? Não tem problema nenhum, porque a gente assusta com a coisa diferente. O ser humano é assim mesmo. Mas estou explicando para vocês que a gente tem que entender esses erros, não ficar nervoso, porque é um erro que tem na computação, mas que devagar vai estar mudando, tá? Porque como o mercado cresceu muito, os sistemas que dão mais resposta melhor para o usuário vão vender mais, certo? Mas não se preocupem, porque isso aí, se acontecer com vocês, o celular travar, tal, você tem que ter a mente no lugar. Não pode descontar tendo raiva do celular, quebrando peças e tal, porque travação de software, muitas vezes, 99% das vezes, não tem a ver com travamento de peça. Tá? Pode ser um vírus, pode ser que está lotado de arquivo, a maior parte das vezes é questão de estar lotado, tá? E o hardware está intacto, o hardware ainda está 100% bom. Então é uma questão de você resetar para a fábrica e tal. Só que o Android mesmo, ele tem esse defeito horrível. Ele não te avisa que o celular está cheio, a não ser que você entre na configuração dele. E na hora de limpar, ele tem um limpador automático que não funciona, tá? Você tem que desinstalar os programas. Tudo bem que dá uma certa dor de cabeça, mas seria muito melhor do que ele ter um limpador que não funciona, ele falar assim, ó, pega você mesmo e desinstala. Senão não vai voltar a funcionar. Certo? Tá, vamos ver os comentários que o pessoal falou aqui. Aqui são comentários sobre os jogos. Lembre-se que, apesar de saber que o valor do dólar é caro e tal, se você tiver condição de comprar um software, é legal comprar, tá? Porque o desenvolvedor também é o cara que ganha pouco e ele trabalha muito, né? Agora, eu acho que também você não pode deixar de aprender as coisas por conta de um software pago. Então, eu sempre busco trazer para vocês soluções grátis. Foi assim que eu foquei para achar o OpenShot e o OBS. Tudo bem? Voltando para a parte do sistema operacional, esses dois sistemas operacionais, que é o Windows Phone e o BlackBerry, acabaram não virando. Esse cara aqui tem o nicho dele e esse cara tem esses problemas que a gente estava falando, tá? Vamos falar agora sobre o sistema operacional de televisão. No Brasil, porque tem outras marcas também, tá? Essas são as marcas que mais vendem. Nessas marcas aí vem Android TV na Sony e na Philips, o WebOS vem na marca LG e um sistema operacional que chama Tizen vem no Samsung, tá? Alguns televisores Samsung têm um negócio bem parecido com o Android TV, parece um Linux. O Tizen também parece um Linux, mas é que lembrando, todos esses caras eles derivam do Android, derivam do Linux, né? É por isso que tem essa cara, tá? Aí você pode falar assim, mas como assim, professor? Sistema operacional na TV? Eu nem sabia que isso existia. E mais importante, né? Por que é importante eu saber? Tá? É importante pelo seguinte. Primeiro, a importância da televisão na vida da gente, né? A TV é um eletrodoméstico que a gente usa demais. A gente vive sonhos nas histórias que a gente vê na TV. E a TV ela tem bem mais tempo que os celulares, né? Então tem muita gente que usa a TV, mas não usa o celular. Que assiste Netflix e tal. Tá? Principalmente o pessoal mais velho, né? Normalmente se é mais novo, usa os dois. Mas a TV é um eletrodoméstico que funciona como vivência de experiências, né? Com as histórias que a gente vê. E eles interconectam entre o nosso celular, interconectam entre os nossos computadores. Hoje em dia tem computador que conecta na TV. Dá para você projetar, dá para você abrir as coisas da TV. Então começou a ter um sistema operacional mais complexo na TV. Tá? Outro motivo é um negócio chamado internet das coisas, que é uma área que tem muito pouco tempo, mas significa o seguinte, os processadores vão ficar cada vez menores e começar a entrar em coisas do nosso dia a dia, certo? Na nossa máquina de lavar, na nossa geladeira, tá? Vamos dar alguns exemplos. O mais famoso, o mais vendido é o smartwatch. Você lê a mensagem do Zap no relógio.
acompanha quantos passos você deu, isso joga informação para o celular. Também tem crescido a venda desses smart speaker. Eu tenho um camarada meu que usava isso aqui. Quem perguntou, eu vou disponibilizar assim os slides, tá? O smart speaker, um amigo meu tinha um que era o... Quer perguntar alguma coisa? Aqui em casa eu tenho uma Alexa, né, que seria inteligência artificial. Também A Alexa é uma caixinha dessa. Sim, Eu também um tenho pouquinho uma menor. Alexa e uma Google. No meu quarto fica Google, A na sala Alexa é essa solução que foi a primeira a explodir no mercado, que é da Amazon, né? Que Sim. cresceu absurdo por conta disso. O Smart Speaker quer explicar para nós o que ele faz? Você que tem? Ele faz bastante coisa, por exemplo, ele faz bastante coisa, ele toca música, você pode Então, colocar um timer para ele, te acordar. só ilustrando, não é igual você dar play num sistema de som, né? Porque você pode pedir para ela a música, não é isso? Sim. Mas Pode falar, às vezes Alexa, toque John Coltrane. Aí ela vai lá e toca John Coltrane. Isso. Também eu estava vendo uma reportagem aqui que Uhum. nossa inteligência artificial é inteligência artificial nível 1, né? Que o nível 1 é o mais baixo, que é o que a gente tá. Aí tem o nível 2, que é uma inteligência artificial mais ou menos parecida com o nosso cérebro, e tem a nível 3, que seria muitas vezes melhor do que o nosso cérebro. A inteligência artificial é o seguinte: toda vez que um software. Inteligência artificial significa imitar a inteligência. O pensamento, Só que né? vamos supor, por exemplo, já teve época que jogar xadrez era considerado inteligência artificial. Hoje em dia, os sistemas de xadrez já jogam melhor que o humano. Então, não é mais inteligência artificial. Entende como o conceito vai mudando? Mas não se preocupa, porque assim, inteligência artificial é uma coisa de faculdade, tá? A gente fala muito que esse smart speaker tem inteligência artificial, mas é uma inteligência artificial ligada a reconhecimento de voz, de seleção das coisas que você faz. Não é o exterminador do futuro, nem nada disso, tá? Inteligência artificial envolve isso e muitas outras áreas, e controle de empresa, se você vai produzir. Por exemplo, vou dar um exemplo bizarro de inteligência artificial. Na Holanda, a gente sempre escuta falar que o país é embaixo do nível do mar. Tem uma cidade que tem um braço de metal que fecha o porto para as ondas não invadirem a água. Isso era controlado por humanos. Só que o humano sempre tinha muito mais medo do que deveria ter, porque o cara tem a família dele ali na cidade. Então puseram uma inteligência artificial que analisa as ondas e mantém mais aberto esse porto, tá? Ou seja, é um uso de inteligência artificial que a gente nem imaginava, entende? Inteligência artificial envolve decisão, envolve análise, tá? Mas é lógico que é um negócio que talvez eu dê mais para frente aí para vocês. Professor, também eu estava vendo como é feito, por exemplo, como é feito uma inteligência artificial jogar algum jogo, por exemplo, um jogo do dinossauro do Google. Sim. Né? Que ele vai trabalhar como redes neurais. Né? É uma das áreas. Inteligência artificial pode ser feita com rede neural. A rede neural, ela simula a parte de neurônio, por isso tem esse nome. Sim, sim. Seria o objeto, a distância do objeto e a velocidade. Dependendo da velocidade e da distância do objeto, ela vai decidir entre pular ou se manter. Sim, tá vendo? Aí ele tá simulando um comportamento humano, né? Que é jogar um joguinho. E aí ele tem que fazer esse tipo de análise. Tá vindo um cacto, para quem já jogou, né? Não sei se vocês estão entendendo o que a gente tá falando, mas tá vindo um morceguinho lá, nem sei como é que era o bichinho, um passarinho que eu tenho que baixar. Pterossauro, sei lá. Bom. Mas é isso, gente. Então, a parte de inteligência artificial provavelmente não vou cobrir esse ano. Eu tinha pensado que se for continuar tendo informática, eu iria dar ano que vem, tá? Talvez dê tempo esse ano. Vamos ver como é que vai o andamento, certo? E toda essa parte da internet das coisas, vamos voltar aqui para o slide, para a gente começar a ir para os finalmente da aula.
Envolve, por exemplo, você ligar a luz com o celular, se você coloca um sisteminha, tá? Ou na própria Alexa, se você põe um sisteminha no seu sistema elétrico, Alexa, ligue as luzes da casa, ligue a luz da sala, tá? Hoje em dia tem máquina de lavar roupa. Alguém vai Na falar? minha Alexa, dá pra, tipo, a gente comprou umas lâmpadas que eram compatíveis com ela. Aí dá, tipo, pra ligar a luz, dá pra mudar de cor. Aí que legal, tá vendo? Já tem gente que tem. Eu coloquei meio como exemplo, eu nem sabia que vendia. Tá? Mas esse tipo de coisa vai ficando cada vez mais normal. Existe uma casa que é uma prova de conceito. Prova de conceito é assim, mostrar como pode ser o futuro. Ela tem pequenos buraquinhos no canto que ligam um aspirador automático, e aí aquele robozinho que vai andando vai limpando a casa. Então, quer dizer, futuro tem a ver com isso. Imaginava-se que ia crescer mais rápido, só que são coisas caras, né? A gente às vezes esquece que tem partes da sociedade que ainda não tem nem acesso à água limpa e saneamento básico. Então, calma lá, não vai crescer tão rápido assim, mas ao mesmo tempo a evolução da tecnologia vem de qualquer jeito, né? Tá? Carro que dirige sozinho, eu vou fazer uma ressalva aqui, explicar para vocês que não se vende isso aqui, a Tesla ainda não vende isso aqui. Você, para participar disso aqui, é um programa de teste. Você tem que assinar lá um termo que você pode sofrer um acidente. Já houve uma morte, tá? Que ele não detectou a caçamba alta de um caminhão, certo? Só que, assim, tem vários problemas esse negócio, né, de teste, tá? Porque o certo era a pessoa ficar disposta a assumir o volante a qualquer momento. Só que a pessoa ficou mal acostumada, pelo que parece, ela estava de costas na hora que bateu. Tá? Ah, mas a culpa é dele. Não, mas não é bem assim também, porque como a gente funciona, o ser humano, ou a gente assume o volante, é igual a educação de vocês que eu estava falando no começo. Ou a gente assume o volante, ou a gente fica com preguiça e sono e apatia. E como o robô estava dirigindo para o cara, ele foi ficando cada vez mais confiante e perdeu a concentração. Talvez, para testar, eles têm que lançar um sistema que de vez em quando o cara tem que obrigatoriamente assumir, certo? Ao invés de deixar 100% autônomo. Aí eles têm que contratar o quê? Psicólogo, que vai falar de quanto em quanto tempo a gente perde atenção, prende atenção, tá? E então tudo isso aí é muito novo, é muito embrionário, e vocês que vão colher o fruto disso aí, né? Provavelmente o professor aqui, que já é um pouquinho mais velho, nem vai ver a evolução disso aí. O sistema operacional dos tablets são os mesmos do celular? Sim, são os mesmos. É o iOS e o Android. Antigamente tinha um ou outro de tablet diferente, mas agora o que sobrou foram esses. E eles são realmente iguaizinhos, tá? Nessas últimas versões de tablet não tem nem software customizado mais para tablet. Eles são realmente o mesmo software, a mesma família, eles são instalados iguaizinhos. Então, a gente já discutiu isso aqui, eu vou até passar rápido. O sistema operacional é um software, certo? É a parte lógica, programática, é tudo software. Quem não anotou o sistema operacional, anote, tá? Pega o caderninho. Lembrando aí que a gente tem Android em primeiro lugar, Windows. Esses dois caras tem que saber, né? Tipo, se o software é feito para um ou para outro, com qual que roda em PC, qual que não roda. Esse é o coração da aula, a importância, o mínimo que tem que saber sabendo dessas aulas de sistema operacional, tá? Quais são os elementos do sistema operacional? Ah, mas tem um monte de coisa aí, tal, professor, isso aqui é coisa de maluco. Realmente, tá? Isso aqui é um diagrama de um livro de ensino superior, certo? E vou dizer para vocês, mesmo quem faz matéria de sistema operacional lá, muitas vezes não sabe tudo isso aqui. Você acaba vendo cada um por um bloquinho, e você não vê a integração deles todos, é difícil, tá? Mas pra gente, não se desespere, certo? Importa partes. Qual parte que importa mais? É você saber o que é um programa de usuário, um programa que você usa, é você saber, não é nem a parte da rede e de sistema de gerenciamento de arquivo, mas o que é um arquivo, o que é uma rede, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso aqui ainda, ó, rapidinho, tá? O controle do hardware, a gente falou bastante dele. É quando você tem uma peça que você tem que controlar, tá?
Suponha que você foi contratado por uma empresa de engenharia que tem um aparelho que manda um laser no rio, esse laser bate no rio, volta no sensor, o sensor mostra ali. Esse rio está com um nível de 10 metros. Quando subir para 20 metros, tem que avisar que está tendo enchente. Quando cair para baixo 5 metros, tem que avisar que está tendo seca. Tá, esse negócio sozinho não serve para nada. Agora, se você ligar ele no USB de um PC, ligar ele num celular e fizer um driver para ele, que é um programa que controla o hardware, isso que é um driver, tá? Um driver é um programa que controla o hardware. Então você pode fazer um sistema que manda e-mail para os engenheiros. Olha, tá vindo enchente. Manda para a Defesa Civil. Ó, avise as pessoas, feche as pontes. Tá? Aqui em São Carlos existe um programa desse. Então o driver é o que faz esse controle. Inclusive eu participei da programação desse quando eu fiz a faculdade. Eu não sabia bem o que era driver. Eu falava, nossa, o que é driver? Mas é isso, é o programa que controla um dispositivo de hardware. Então, se tem um cara que controla o seu mouse é uma coisa fixa, física, né? Ele é um hardware. Tem um driver no Windows que controla o seu mouse? Tem. Eu mexo o meu mouse, o meu ponteiro mexe. Tá? É o driver que manda informação para o sistema operacional. Então, um driver vamos acabar a aula de hoje com isso. Vocês acham que o driver é um software ou um hardware? Lógico que pode errar, né, gente? Um falou software. Software? Software. Não tem. É um software, a resposta certa. Não tem software que é mais fácil a gente confundir com hardware do que o driver. Porque ele é grudado no driver. Ele tá tipo dentro, integrado ao sistema operacional, grudado no sistema operacional, só que ao mesmo tempo grudado pegando informação do hardware. Mas ele é um programa. Ele é um cara que roda. Então, como ele não é uma coisa física, ele é um software. Os programas de usuário a gente já sabe o que são os navegadores, é o seu jogo, é o WhatsApp, é o Telegram, é o Instagram, né? E vamos lá, isso aqui eu expliquei bastante vezes para vocês, eu vou me falar bem rápido. Dei um monte de coisas e termos que vocês não estão acostumados. E imagino que vocês ficaram um pouco confusos com esses termos que não conhecem. Não se preocupe, tá? O que é o coração da aula que não pode não saber? E se não souber, também não tem problema. Entre em contato comigo. Essa é a tarefa dessa semana, tá? Lembrando que eu estou à disposição de vocês para dúvida, tal. Manda um Classroom, manda e-mail, tá? Você tem que saber o que é um Windows, o que é um Android, tá? Mais ou menos o que é um sistema operacional, não precisa saber tudo, tá? E o que eles fazem, por quê? Porque nas próximas aulas a gente vai ver isso. O que são arquivos, um pouquinho de rede, certo? A gente vai ver um pouquinho de Linux. Eu não sei se eu jogo Linux para depois dos vírus, ou se eu já fecho tudo o sistema operacional, e depois eu vou para vírus. Estou com essas duas aulas prontas, eu vou testar depois. Vou dar essa aula para minha esposa e ver o que ela acha. Mas aí fica aqui. Isso aqui é as coisas que a gente vai ver depois. Tá? E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Alguma crítica? Sugestão? Professor, Diga. o que é de trabalho para casa? Não, hoje não tem trabalho para casa. Hoje é volta das férias. Trabalho para casa hoje é o seguinte. Refletir sobre o que você entendeu do sistema operacional. Se você não está com bastante dificuldade, reveja a live. Estou com dificuldade média. Reveja os slides. Eu vou disponibilizar lá os slides, tá? Pensa nos termos. Se tiver algum termo que ficou muito difícil, me pergunta. Vê quais são as partes que interessam mais para a gente começar a voltar às próximas aulas para o que interessa mais para vocês. Tudo bem? Porque assim, eu expliquei um pouco do funcionamento do sistema operacional para explicar depois como você pode se proteger de vírus. Para se proteger é seguir uma série de norminhas. Mas eu não gosto de dar as regras sem vocês entenderem por quê. Por isso que eu tenho que ensinar um pouco o sistema operacional. E um pouco de arquivo. Tá bom? Mas é isso. Tá bom? Mais alguma dúvida? Sem dúvida. Bom, se o pessoal não Sem tem dúvida. dúvidas,
A gente vai encerrando aqui, vou interromper a gravação.